Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nosso coração esteja leve, nossa mente serena, para que nesse instante, nessa hora de meditação, a gente possa receber cada ensinamento, cada guia, cada caminho que aqui for direcionado, para que a gente consiga caminhar aos passos de Jesus, à procura dele. Que nossas angústias sejam aliviadas, que os nossos pensamentos sejam asserenados, e esse é o objetivo da fraternidade, nos acolher e levar o Evangelho para os nossos caminhos. Gostaria de pedir a quem trouxe celular, se possível, colocar no silencioso ou desligá-lo, para que não haja interferência na reunião. Hoje nós teremos nossa irmã Cristina falando sobre o missionário Chico Xavier, né? É um exemplo que nos levou a chegar onde estamos. Eu, por exemplo, estou na doutrina graças a Chico Xavier. Graças a Chico Xavier. Então, tem muito que agradecer. E rogar a todos que, nesse instante da palestra, se tiverem dúvidas, levantem a mão. E não saiam com dúvidas da casa. Nós estamos aqui para aprender e aprendermos juntos. Vamos então rogar o amparo de Jesus, de nossa Mãe Santíssima e da equipe do irmão Miramês, para que nos acompanhe nessa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para nossa irmã Cristina. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É uma alegria muito grande, sempre que a gente tem essa oportunidade de estar com vocês aqui. E hoje, com esse tema que mexe tanto com o nosso coração, missionário Chico Xavier, Então, a gente sempre que vai falar da doutrina espírita, trazemos o Evangelho, trazemos a orientação divina. Por quê? Não existe espiritismo sem Evangelho, Então, nós vamos falar do Chico Xavier. E nós vamos trazer antes a passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Quando fala da tentação de Cristo, nós sabemos que Jesus nunca foi tentado. Jesus é Jesus. Esse não é o nosso foco nesse momento, mas nós vamos trazer e dizer por quê. Então vamos ler essa passagem. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Por que a gente trouxe essa passagem? Porque nem o Chico Xavier e nem espírito de luz, espírito superior nenhum, nos incentiva a idolatria. Nenhum deles gosta de ser admirado,
de ser usado como símbolo, porque eles têm total conhecimento que o único símbolo para nós é Jesus. Mas são irmãos que estão tão à nossa frente no amor, que a sua vida é para a gente um roteiro de exemplo. E é nesse sentido que nós vamos buscar recordar alguns pontos. Acredito que tudo que eu vou contar vocês já sabem, mas vale a pena lembrar coisa boa, não é, gente? Então vamos lá. Quem quiser cooperar, o rei já disse, né? Só levantar a mãozinha, tá bom? Então, Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, e desencarnou em 30 de julho de 2002, aos 92 anos e 74 anos de mediunidade, né? E no dia do desencarne dele, ele teve um dia normal, se alimentou, orou, deitou, fechou os olhos e morreu. Isso não é para qualquer um, né? É um espírito que se desligou do corpo físico numa respiração, porque soube viver. Então, a nossa vida precisa também ser um roteiro de aprendizado de vida, porque essa encarnação é muito importante para nós. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque nós não sabemos se teremos outra neste planeta. Então aproveitem, olhem para dentro de si mesmos, não percam a oportunidade de fazer o bem. Não deixa para depois aquele perdão, aquele pedido de perdão. Não deixa um abraço sem ser dado, um olhar sem ser dirigido. Não deixa, nós não sabemos se nós vamos ter tempo para fazer depois. Tem? Então, no dia do falecimento do Chico, o corpo dele saiu pelo fundo da casa e foi para o Grupo Espírita da Prece de Uberaba, né? Nós vamos contar essa trajetória aí de Pedro Leopoldo para Uberaba. Uma fila dobrava o quarteirão. 2.500 pessoas por hora visitavam o caixão do Chico. 120 mil pessoas fizeram uma fila para se despedir dele, para ver o corpo. Foi uma fila de 4 quilômetros com 3 horas de espera. 30 mil pessoas acompanharam o enterro. E uma chuva de pétalas de 3.000 rosas foi despejada sobre todos. E todos que acompanharam o cortejo, a pedido do Chico Xavier, receberam uma rosa. Nem depois de morto, ele deixou de ter o seu carinho, a sua atenção, o seu gesto de amor para conosco. A infância do Chico não foi fácil, né? O pai dele, o João Cândido, muito pobre, com 9 filhos. E nós temos o caso, por exemplo, primeira manifestação da mediunidade de Chico aos 4 anos de idade. Estava o pai e a mãe conversando sobre alguém do grupo social deles que tinha abortado, e eles faziam comentários. E o Chico vira com 4 anos de idade e fala com eles: olha, não tem nada disso. O caso dela não foi esse. O caso dela foi de nidação inadequada do ovo. Nós não vamos explicar isso aqui, né, que não é nosso foco. Mas o Chico deu, aos 4 anos de idade, sem nem saber o que estava falando, a explicação científica do caso de aborto desta mulher. Os pais não entenderam nada e sempre acharam o Chico esquisito, né? Porque não tinha explicação, nunca tinham ouvido falar de espiritismo, uma cidade do interior extremamente católica, né? Aos 5 anos morre a mãe, Maria João de Deus. E o pai distribui os filhos para as pessoas, porque não tinha condição de cuidar deles. Era caixeiro viajante, distribuiu. E o Chico foi ficar com a madrinha dele, que era uma mulher com problemas mentais e obsidiada, porque as trevas tentaram a vida inteira terminar com a vida do Chico.
O Chico, a vida inteira, sofreu o ataque das trevas, para que não vivesse. Então, essa madrinha dava surras diárias no Chico por 2 anos. E teve um dia que, num acesso de fúria, ela fura a barriga dele com um garfo. E ela continuava furando, constantemente. E teve um caso do enteado dela, sobrinho dela, que deu uma ferida na perna que não melhorava, inflamada, cheia de pus, e mandaram alguém lamber a ferida, que era uma simpatia, uma criança lamber a ferida. Quem que foi escolhido? O Chico. E o Chico apavorado com aquela ideia. 5 anos, gente. Aí a mãe dele, Maria João de Deus, aparece para ele e fala com ele: Chico, lamba a ferida. Nós temos que ser bons com os nossos semelhantes. Quando você for lamber, nós vamos colocar um medicamento lá que vai sarar a ferida. E o Chico lambeu por vários dias. E o Chico andava de camisolão, porque a ferida na barriga e o inchaço da ferida tinha que ser ocultado dos outros. Todos riam daquele menino vestido de camisola, menos ele. A mãe aparecia sempre e pedia para ele paciência. E o Chico aprendeu a apanhar calado. Não abria a boca para reclamar das surras que levava. Por que a gente traz esse relato? Para que isso seja também exemplo para nós em casa. Não estamos aqui propondo para ninguém apanhar calado. Violência não é solução de problema nenhum. Mas quantas alfinetadas a gente podia ter recebido em silêncio? Quantas palavras inadequadas chegaram aos nossos ouvidos que não precisariam receber resposta inadequada, se tivéssemos oferecido a outra face que o Evangelho nos propõe? Quantas vezes, se o silêncio tivesse seguido a orientação no nosso lábio, muitos problemas em casa, na nossa comunidade, no trabalho, teriam sido evitados. Então, esses seres são exemplos para nós, mesmo no nosso dia a dia. 2 anos depois, o pai dele se casa novamente com Cidália, que, segundo a mãe do Chico, Maria João de Deus, era um anjo enviado. E era um anjo mesmo, porque a primeira providência que a Cidália toma é chamar de volta os 9 filhos do primeiro casamento do marido. Nós faríamos isso? O nosso amor alcança isso? Nós temos dificuldade de trabalhar a ideia de adotar uma criança, está cheio de criança adotiva. Às vezes o nosso lar tem um conforto que nós poderíamos estar oferecendo, acolhendo, mas nós temos dificuldade de adotar um. Mas esses espíritos que já sabem amar, agem diferente de nós. Chamou de volta os 9 filhos do primeiro casamento do marido. Quando o Chico foi entregue para a madrinha dele, no momento mais dolorido da vida dele, com 5 anos perdendo a mãe, ele estendeu a mão para ela e ela não pegou. E o Chico fala que ele ficou com a mão levantada no ar, se sentindo completamente sozinho. E aí, gente, quando a Cidália chama de volta os filhos e o Chico chega na casa deles e ele é o último a chegar, ela vê o Chico de camisolão. E aí ela observa que tinha algo de errado. E quando ela se aproxima dele, ele recua envergonhado. Ela espera que todos saiam da sala, aproxima do Chico, levanta a camisola, vê a barriga do Chico toda machucada, inflamada, e fala com ele: enquanto eu viver, isso nunca mais vai te acontecer. Então, muitas vezes, nós temos que ser para o outro essa proteção. Hoje vai ser difícil. Estou rindo aqui porque a emoção é demais. Médium, para falar de espíritos superiores, fica complicado, né, gente? Então, vamos respirar. Então, o que ocorre? A Cidália levantou o camisolão dele, viu a ferida,
falou com ele: enquanto eu viver, isso nunca mais vai te acontecer. E aí, segurou a mão do Chico e levou ele para dentro e cuidou dele. E a primeira providência da cidade foi chamar o Chico para eles plantarem uma horta. Para quê? Para vender os legumes para eles poderem ir para a escola. Porque não tinha papel e não tinha lápis e não tinha dinheiro para comprar. E o Chico e ela, com essa horta, conseguiram colocar todos na escola. E foi onde o Chico estudou até o 4º ano primário. Então, Chico continuava frequentando a Igreja Católica e confessando com o padre sobre as suas visões. Ele era chamado de maluco, ele era obrigado a fazer penitências, ele teve que caminhar uma procissão inteira por quilômetros, carregando uma pedra de 9 quilos na cabeça, com 5 ou 7 anos de idade. Então, gente, para vocês terem uma ideia, não foi uma infância fácil. Mas nós nunca vimos o Chico traumatizado pelos atos que praticaram com ele. Porque ele não se prendia ao passado, ele olhava para frente. Todos nós, provavelmente, temos marcas do nosso passado. Vamos ter no nosso caminho alguém que fez algo que nos marcou. Mas o que a gente faz com isso? A gente pode oferecer outra face. A gente pode responder com o bem. E o bem, nesse caso, começa com o esquecimento da ofensa, com a compreensão dos limites daquele irmão que pode ser, que está na qualidade de pai, de mãe, de irmão, de parente, de colega de trabalho, mas que não está à altura da nossa expectativa, porque nós colocamos nessa pessoa uma expectativa muito alta. E aí a gente esperou dela mais do que ela podia nos dar. Não é? Então, aos 9 anos de idade, Chico foi colocado para trabalhar, para que não internassem ele num hospício. Então, gente, ele pegava serviço às 3 da tarde e ia até 1h da madrugada. Chegava, levantava às 6 da manhã para ir para a escola. Chegava da escola às 11, almoçava e ia para a fábrica. Essa era a vida da criança Chico Xavier. E ele continuava vendo as pessoas do arco-íris. Maria João de Deus sempre o aconselhava a calar-se, falar menos sobre as coisas que ele via para ele sofrer menos. Um dia a mãe se despediu dele, Maria João de Deus, mãe dele. Isso, a mãe biológica. Isso. Cidália. Isso. Então, a Maria João de Deus, que ele continuava vendo, aconselhou a calar-se. E aí, ela se despede dele de novo. Sumiu outra vez, só reapareceria 7 anos depois. O Chico tinha que ser protegido, gente. Quanto mais as trevas descobrissem sobre o Chico Xavier, mais risco a vida dele corria, mais ataques ele sofreria, né? Na escola, haviam fatos estranhos. O Chico escrevia e falava que tinha alguém ditando para ele. Os colegas riam, chamavam ele de maluco. E aí, um dia, as crianças questionando com a professora falou: não tem nada disso, não tem ninguém aqui ditando. E o Chico falou: tem sim. Aí os colegas: então manda ele escrever. E aí ele foi para o quadro e escreveu. Naturalmente, a professora esperava que não fosse sair nada. E um colega, para desafiar o Chico Xavier, falou assim: eu quero que você fale da areia. Uma criança, se eu fizesse uma proposta para vocês, adultos, faz aí uma redação sobre a areia, vocês iam se assustar. Ele estava na escola aos 7 anos, sendo desafiado a escrever sobre a areia. E aí ele escreveu o que estava sendo ditado para ele: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Até nisso os Espíritos nos ensinam o respeito com tudo e com todos. Às vezes a gente, né, tem situações de
repúdio a coisas da vida, a coisas da natureza, a situações, né? E esquecemos que tudo é criação divina. Tem algumas passagens do Palavra de Vida Eterna que me encantam, especialmente aquela, né, que fala que Deus alenta no charco os lírios que nos encantam à mesa. Então, aquele charco, aquele terreno lodoso, aquele lugar de onde a gente acha que não vai sair nada de bom, produz lírios para nós, se nós soubermos olhar com os olhos do bem. Tem também aquela orientação: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? Então, é um recado da natureza que todos nós podemos progredir e melhorar, por pior que sejam os erros que tenhamos cometido. Chico, então, conclui o primário. Depois de ter repetido a 4ª série por problemas de saúde, trabalhando de 3 da tarde a 1 da madrugada numa fábrica de tecidos, respirando o pó do algodão, vivia constantemente doente. A professora, condoída da situação do Chico, foi transferida para Belo Horizonte e quis levá-lo. Mas o pai não deixou, precisava do salário dele na fábrica. E o Chico continuou trabalhando. Por orientação médica, ele foi transferido da fábrica por Bar do Jove. Ganhava menos ainda do que na fábrica. E no Bar do Jove, ele ficava muito contrariado, porque às vezes ele tinha que vender o que ele não queria. Aos 15 anos, ele procura o padre, que era o seu amigo, o seu confessor, e fala com ele: eu não aguento mais o assédio de um espírito perseguidor. Ele não sabia que era espírito, falava da pessoa que estava perseguindo ele. E chora e desabafa com o padre, e fala com ele: eu não dou mais conta, eu não suporto mais, porque nada parava aquelas visões. E aí o padre, condoído do Chico, 15 anos, sai com ele, leva ele para fazer um lanche e compra um par de sapato. Primeiro par de sapato do Chico Xavier, 15 anos de idade, ele andava descalço. E nós, às vezes, estamos infelizes na nossa casa, porque não conseguimos o celular que queríamos, porque o número de sapatos ainda não é o que a gente queria, porque a roupa nova não pôde ser comprada, porque a casa que a gente quer, outra do nosso vizinho, é melhor do que a nossa, não consegui comprar o carro do ano. E esses seres luminares, cheios de amor, que vêm a serviço de Deus, como ele, viveu 15 anos descalço, sem ter um calçado para calçar. Chico, então, do bar, passou para o armazém do José Felizardo. José Felizardo é o ex-marido da madrinha dele. Ela faleceu e ele casou de novo. Aí o Chico foi trabalhar no armazém. Quando que o Chico ficava feliz? Quando o patrão dele vendia fiado. E quando que o Chico ficava triste? Quando ele tinha que vender cachaça. Ele não gostava de vender cachaça. Ele ficava triste. Nenhuma namorada, mas ele escrevia cartas de amor para os amigos, para as namoradas dos amigos. Olha aí, a alegria e o amparo à felicidade alheia. E nós, às vezes, temos dificuldade de ver o outro feliz, invejamos a felicidade do outro. Não conseguimos partilhar com o outro da felicidade dele sem nenhuma ponta de inveja. É por isso que nós temos que ouvir falar de Chico Xavier, porque a vida dele é um exemplo para nós. Em 1927, a irmã dele, Maria Xavier, fica gravemente doente, mentalmente perturbada. Não conseguiam curá-la, não conseguiam tratá-la. Padre nenhum resolveu o problema. Então o pai dele, pela primeira vez, passa em cima do padre e vai até a cidade de Curvelo, na fazenda Maquiné, chamar 2 espíritas que estavam lá, que é o José Hermínio Perácio e a esposa dele, Carmen Perácio. Eles chegam e, com passes e orações, em maio de 1927, curam, afastam o obsessor.
A irmã do Chico é levada para a fazenda, onde eles moravam, para ser tratada. Mas antes de irem, Chico participou dessa primeira experiência dele no espiritismo e recebeu explicações sobre os fantasmas, conheceu o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que foram apresentados para ele, e recebeu explicações sobre a mediunidade. Nessa mesma semana, ele foi na igreja, se despediu do padre e eles nunca mais se viram. O grande amigo dele, que nunca deixou de ser amigo do Chico, apesar, das orientações que ele dava, pelas questões religiosas que ele tinha, não terem sido as melhores para o Chico. Então, nessa semana, o Chico se desligou e fundou, em junho de 27, o primeiro centro espírita da cidade, que era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí, esse centro espírita funcionava na sala do barracão do irmão dele. E meses depois, a irmã dele, 3 meses depois, a irmã dele volta curada da fazenda com o casal. E aí a Carmen e o José Perácio, participando da reunião lá, vem Emmanuel pela primeira vez. E o Emmanuel manda o Chico pegar o lápis e o papel. E aí o Chico pega o lápis e o papel e psicografa a sua primeira mensagem. Foi uma carta da mãe dele, Maria João de Deus, que reaparece 7 anos depois. Então, no fim desse ano, de 27, já haviam vários candidatos a médium no centro e também muito trabalho. E aí tem aquele caso, que a gente ri quando ouve contar, porque imagina, pessoas que desconhecem a doutrina em aprendizado. E o Chico ali naquele meio, Então o Chico servia de canal para o obsessor, para o espírito perseguidor, que precisava ser orientado, e para os guias. Então, quando o Chico incorporou o obsessor, antes o Chico falou com ele: olha, tem um espírito perseguidor aqui, nós vamos ajudá-lo, e se ele ficar muito violento, você taca o evangelho nele, ok? Ok. O que ele fez? Na hora que o Espírito se manifestou, pegou a Bíblia e bateu várias vezes na cabeça do Chico Xavier, que ficou mais de uma semana com a cabeça doendo. Até isso o Chico enfrentava, gente? Em 28, eles saíram da casa do José Xavier para um local alugado na casa do patrão dele, do José Sobrinho. E aí a programação era intensa, gente. Muito trabalho e, pela primeira vez, a Carmen Perácio viu descer sobre o Chico uma chuva de livros. E o Chico, então, começa a escrever mais, a ouvir poemas, E foi em 31 que ele realmente se entregou mais, que ele conseguiu sintonizar mais com o plano espiritual. E aí ele ficava muito chateado, porque os padres continuavam perseguindo ele, e um dos padres mandou ele para o inferno. Falou que ele estava excomungado. E aí ele, muito triste, chorando, aparece a mãe dele, a Maria João de Deus, e fala com ele: por que você está chorando? O padre me mandou para o inferno, falou que eu estou excomungado. Ela falou: aí ele mandou, mas você não vai? Você não precisa ir. Olha como que é simples. O mal foi cortado ali. E às vezes, quando alguém vem contar alguma coisa para a gente aumenta aquele mal. A gente põe lenha na fogueira. Em vez de cortar esse mal pela raiz e mostrar a face do bem, o que pode ser feito de bom naquela situação, não é? A gente aumenta. Então é assim, vamos buscar o bem em todas as situações. O intelectual de BH chama o Chico de besta, e ele fica muito chateado e fala com a mãe chorando: me chamou de besta. Aí ela fala: e o que tem nisso? A besta é um animal incrível, ele é um animal útil. E aí o Chico tem uma visão. Ele viu um burro atrelado a uma carroça pesada, custando puxar aquela carga, e viu um monte de burro solto no pasto, dando coice um no outro. Aí ele falou: agora eu entendi.
É melhor eu ser o burro preso a essa carroça do que eu estar solto num passo, escoceando e sendo escoceado pelos outros. O que é isso? Que as lutas da vida, às vezes a gente fala, nossa Senhora, minha vida eu não tive trégua. Eu luto e não saio da luta. Graças a Deus. Porque se não fosse a luta, a gente estava fazendo besteira. A gente estava contraindo mais dívidas com a lei de Deus. Ociosos, nós somos uma oportunidade danada para a prática do que não deve. Por isso, as lutas na vida, as dificuldades, as dores, são nossos melhores professores. Nos mantêm no caminho. Não estou dizendo que estamos aqui para sofrer, não, gente. Espírita não tem essa visão. Deus não quer ninguém pobre, triste, passando necessidade. Mas estou dizendo que Deus sabe o que é melhor para nós. E ouve as nossas orientações. E se a nossa vida permanece em quadro de lutas, é porque essa é a resposta divina para nós. E o nosso melhor caminho. É isso que precisamos compreender. Né? Então Chico estava cansado, lutava no centro, trabalhava muito, fazia caridade, escrevia compulsivamente, né? E era desacreditado. Vinham comentários a respeito dele de todas as ordens, faziam campanhas contra ele. E aí ele, muito triste, reclamando com a mãe, ela falou, olha Chico, toma a água da paz. E foi embora. E o Chico foi comprar a água da paz, mas ele rodou tudo enquanto é farmácia e não achava a água da paz, ninguém conhecia essa água. Então, quando ele vê a mãe novamente e vai questionar, ela fala, Chico, você não precisava ter ido em lugar nenhum, era só pegar água de dentro de casa mesmo. Todas as vezes que você estiver a ponto de infernizar a vida de alguém, de abrir a boca para falar alguma coisa que não é construtivo, que não é bom, põe um gole d'água na boca, segura até aquela vontade passar. Por quê, gente? Porque a água ajuda a descarregar as energias negativas que nós assimilamos, né? Então, se a gente soubesse usar a água da paz. Se a gente soubesse usar a oração. 99% dos nossos problemas não teriam acontecido. Concordam comigo? Não é verdade? Por isso que esses luminares precisam ser observados por nós, não é? Então, em 31, Chico regava os canteiros do José Felizardo, o patrão dele do armazém, e viu o Augusto dos Anjos pela primeira vez declamando um poema. E aí, o Chico, né, teve uma noite que ele começou a sentir uma dor muito forte nos olhos. Imediatamente, Bezerra chegou. E Bezerra falou com ele, a sua vista amoleceu, por razões que nós desconhecemos. E aí falou com ele, vá para BH no médico amanhã, para que a sua família não diga que você não vai ao médico, porque nós, os espíritos, não deixamos. Né, gente? Porque tem gente que adoece e não vai ao médico, e não trata, e não toma o remédio que tem que tomar. Mas o Espiritismo não ensina isso. O Espiritismo é fé raciocinada. O psiquiatra, o psicólogo estão aí. Se nós necessitamos desse medicamento, ele é algo a serviço de Deus na Terra. Graças a Deus que o médico está aí, que o medicamento está aí. Olha a orientação que Bezerra deu. O Chico nunca mais se livrou das dores nos olhos. E por que não se livrou? Porque Emmanuel dizia para ele, você não é privilegiado. Os compromissos que nós adquirimos com a lei de Deus, nós é que resgataremos. Então havia uma razão para aquela presença da dor que só Deus e o Chico conheciam. Então, os espíritos nada puderam fazer com relação àquela dor. Certo dia, um cego caiu no barranco e ficou todo ensanguentado. Quem foi lá socorrer o cego? O Chico Xavier. E aí ele precisava de alguém para cuidar do cego, porque ele alugou um lugar para o cego, levou o cego para lá, cuidou dele, deu banho, mas o Chico trabalhava de dia e de noite. E aí ele espalhou pedidos pela cidade. E 2 prostitutas se ofereceram para cuidar do cego.
e vieram. E cuidaram do cego o dia todo. E de noite o Chico ia dormir com o cego, até ele melhorar. Olhem só. Essas duas mulheres mudaram de vida. Foram para BH, arrumaram trabalho e tiveram as vidas renovadas. Tentaram também levar o Chico para o prostíbulo, né? Mas o que aconteceu? Quando eles observaram, estava todo mundo orando, ajoelhado. Por quê, gente? Porque não há maldade naquele coração. Né? Um coração que já venceu a sensualidade. Não é isso? O Chico se sentia muito sozinho, gente, muito sozinho mesmo. E a Cidália morre. Aí é que ele se sente mais sozinho ainda. Mas antes de morrer, ela falou com ele assim: Chico, não deixe o seu pai dar os seus irmãos outra vez. E o Chico prometeu para ela: enquanto eu viver, enquanto uma das minhas irmãs, a última irmã minha, não estiver casada, eu não saio de casa, eu me manterei em casa. E cumpriu. Ficou em casa até a última irmã casar. E aí, o Chico viu Emmanuel pela primeira vez, porque o Chico, quando ficava muito triste, ele ia para o açude. Lá no açude, pela primeira vez, na beira do rio, ele viu o Emmanuel. E o Emmanuel falou com ele que eles tinham uma missão, que teria que ter muita disciplina para essa missão e que eles iriam escrever 30 livros. E o Chico ficou apavorado, não tinha dinheiro para o papel e o lápis. Olha só. E o Emmanuel tranquilizou e falou com ele que tudo seria provido. E foi. E o Chico escreveu os 30 livros. E aí, em 32, chega na livraria o primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, que chama a atenção de todo mundo. E o Chico, então, passa a ser alvo da imprensa, passa a ser alvo do Brasil inteiro e do mundo. Por quê? Por causa dos poetas que escreveram através do Chico. E aí chegam repórteres, né, tentando ludibriar o Chico. O próprio Humberto de Campos, que nessa época ainda era encarnado, falou que tinha que ter cuidado com a concorrência dos escritores desencarnados, senão eles iam ficar sem vender livros. 2 anos depois ele desencarna e volta escrevendo através de quem? Chico Xavier. Olha a vida, né? E aí, na segunda edição do Parnaso de Além-Túmulo, Humberto de Campos já estava lá presente com seus textos, né? Então, vamos lá. Todas segundas e sextas, o Chico pegava o Evangelho e ia para o Centro Luiz Gonzaga, né? E ele ouviu a orientação do Chico. Chico, se um dia eu te disser alguma coisa que contraria a orientação de Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec e me esqueça. Gente, isso é muito importante ser repetido, porque o Espiritismo precisa vigiar e orar. Tem gente falando que Kardec está ultrapassado. Tem gente que fala da própria opinião sobre a doutrina. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Espiritismo é o que os espíritos ensinam, é o que os espíritos orientam. Então, se vocês virem na internet qualquer coisa, principalmente o cuidado que vocês precisam ter com o uso da inteligência artificial, porque ela não é uma ferramenta perfeita. E quando vocês fazem uma pesquisa através dela, ela puxa tudo que tem na internet, de certo e de errado. E muitas referências para quem não tem conhecimento não vai perceber, mas quem estuda a doutrina vê facilmente que o que está lá está equivocado. Então, quem que nós temos que conhecer em primeiro lugar? Kardec, Chico Xavier, Divaldo, né? Os autores consagrados pelo Espiritismo, porque ali nós vamos encontrar orientações doutrinárias seguras. Mas, em primeiro lugar, Jesus, depois Kardec, ok? Então, vamos lá. Chico, então, se viu, né, mais sozinho do que nunca, e o casal Perácio mudou para BH. O irmão dele, José Xavier, que amparava ele no trabalho, teve que arrumar um segundo trabalho por causa de dívidas, e o Chico ficou sozinho. Deixou o trabalho? Não. Por 2 anos, pregou o Evangelho sozinho dentro do barracão.
As pessoas da cidade passavam em frente e falavam que ele estava louco. Mas não tinha um encarnado lá dentro, mas a assistência estava lotada de desencarnados, necessitados, aprendendo com Chico Xavier. E nós? Será que nós já pensamos assim? Há quanto tempo eu frequento uma instituição espírita? Quantas vezes eu já ouvi um convite ao trabalho? Será que algum dia já ocorreu de eu estender a mão para o trabalho e aceitar a tarefa e ir ajudar? Às vezes, a oportunidade de tarefa não é só aquela que é o convite da Casa Espírita para ser um tarefeiro. Em janeiro agora, nós vamos começar outra turma de aprendizes, de tarefeiros aprendizes. Para quem quiser, é estudo, tá? A reunião de estudo é muito boa e vocês vão aprender muito sobre a doutrina e sobre o espiritismo. Começa em janeiro, nós vamos anunciar, tá bom? Então, gente, dentro dessas orientações, às vezes não é só na casa espírita, né? Às vezes, na rua, uma oportunidade de fazer a caridade, de servir a alguém, uma palavra que a gente deve levar, né? E aí, o Chico ficava muito chateado com todas as perseguições, e o Emmanuel falava com ele: olha, não fique aflito, o prego que é tocado pelo martelo fica mais forte. Quanto mais batidas ele recebe do martelo, mais forte ele fica. Não é assim? Quando nós saímos de um problema, mais forte nos tornamos, né? E aí, em maio, chegou em Pedro Leopoldo o Clementino Alencar, do jornal O Globo, difamando o Chico Xavier, né? E era assim a vida dele, constantemente uma pessoa atrás da outra, querendo se aproveitar dele. O pai dele fez uma proposta para ele: Chico, está chegando tanta gente aqui na cidade que nós vamos ficar ricos. Vão montar um galinheiro na porta do centro espírita? Se eu vender uma galinha para cada visitante que vem aqui, nós vamos ficar ricos. E o Chico sempre repetia: não podemos ganhar dinheiro com o espiritismo. Dai de graça o que de graça recebeste. Se disserem para vocês, vai em algum lugar que é espírita e está cobrando, não é espírita. Se está cobrando, não é espírita. O espírita trabalha voluntariamente. Todos os tarefeiros aqui são voluntários. Ninguém recebe para trabalhar. Ok? Então vamos lá. E o Chico dizia para o pai: nunca poderei ganhar dinheiro com espiritismo. E nessa época o José Felizardo adoeceu e morreu. E ele estava na miséria. E ele não tinha dinheiro para ser enterrado. O Chico saiu de porta em porta, pedindo doação para enterrar aquele que ele considerava um amigo. O homem que explorou ele a vida inteira ali, trabalhando para ele, ganhando pouco. Para o Chico, foi um amigo. Ah, se nós tivéssemos esse olhar de amor, não é? Por muito menos do que isso, nós nos afastamos das pessoas, evitamos as pessoas, fingimos que não estamos em casa, olhamos o celular, não quero falar com as pessoas, não é? Porque o amor ainda não é o direcionador dos nossos passos. Então, o Chico, com a falência do armazém, vai fazer um bico na Fazenda Modelo, né? E aí ele acaba trabalhando na Fazenda Modelo, onde ele encontra o Rômulo Joviano, que foi um anjo de guarda na vida do Chico, um guia material na vida dele, alguém que protegeu ele das investidas de todos a vida inteira, né? E aí, em 1935, chega na livraria, segunda edição do Parnaso, 3 vezes maior do que a primeira, e também com 3 vezes mais perseguições e calúnias contra o Chico Xavier, né? E aí, o Chico é convidado para ir na Sociedade Metapsíquica de São Paulo, onde eles fazem vários testes, e o Chico psicografa, e eles ficam apaixonados, encantados com a mediunidade do Chico. Ele recebe um texto em inglês escrito de trás para frente. Aquele garoto de 4º ano primário, né?
Então ele foi levado para um jantar muito luxuoso. A anfitriã que convidou fez o Chico comer até ele não aguentar mais, porque o Chico não sabia falar não. Muitas vezes nós somos assim, né? Não sabemos falar não. E aí alguém faz a gente comer até cansar, até a gente não aguentar mais, e depois ainda sai falando da gente, que a gente é guloso demais. Porque nós não sabemos falar não. Nós também precisamos aprender a discernir quando precisamos dizer um não. Porque nem sempre o sim é a melhor resposta, né? Se temos dúvida, vamos orar. Vamos pedir uma orientação a Deus e essa orientação virá, não é? Então, o Chico engolia muito sapo. E em 1938, ele teve tranquilidade para escrever o livro Há 2000 anos, né? E os problemas dele cresciam sempre. Tem o caso da senhora que veio de longe procurando o Chico. Aí ela ia lá na Fazenda Modelo e o Rômulo Juviano não deixava ele atender e falava que ele não estava. Ele ia na casa do Chico e eles falavam que ele estava no serviço. Ela procurou ele pela cidade inteira depois de não sei quantas horas de viagem. E aquela mulher obsidiada ficou tão nervosa que à noite ela chega na sessão do centro e esbofeteia o rosto do Chico. E o Chico fica muito sentido com aquilo, mas acolhe a mulher com amor e carinho e socorre. Olha a outra face. Com que facilidade esse ser que já ama consegue oferecer outra face. E aí no dia seguinte, né, ele chega no trabalho com o rosto todo roxo, e o patrão dele, o Rômulo, né, pergunta: que é isso? Ele falou: bati na porta. Aí o Rômulo vira e fala para ele: mas dos dois lados? Né? Porque ele sabia que o Chico não contaria que foi agredido por alguém. E nós? É assim que a gente faz? Ou a gente gosta de repetir aquilo que a gente considera maldade que foi feita conosco? Nós gostamos de contar para os outros quem que é aquela pessoa e o que ela fez conosco. Nós ainda não conseguimos praticar o silêncio do amor. O que eu vou falar vai construir alguma coisa de bom? Vai ajudar alguém? Se não, vamos colocar o perdão no lugar e vamos seguir em frente. Não é assim? Então, o Chico continuava sempre seguindo, atendendo pessoas com paciência e amor. Um irmão dele, José Xavier, vem a desencarnar. Ele adoece, fica gravemente doente e os médicos falam que ele vai voltar. E o Emmanuel fala com o Chico: ele não vai voltar. Se ele voltar, ele vai ficar 11 anos paralisado em cima da cama. Compromisso kármico. E aí o Chico observa uma reunião de espíritos ao redor da cama do irmão. E depois o Emmanuel vem e fala com ele: olha, os espíritos decidiram que por toda a paciência e amor com que o seu irmão atendeu milhares de pessoas todos esses anos ao seu lado, a ficha kármica dele foi alterada. Em vez de ficar 11 anos paralisado em cima da cama, ele vai desencarnar agora. É o amor que cobre a multidão de pecados. Por isso precisamos praticar a caridade, porque só ela vai nos direcionar aos melhores caminhos. Só ela vai abrir o reino do céu para nós. Só ela vai nos garantir um local melhor quando desencarnarmos, quando deixarmos esse mundo. Então é a caridade praticada pela palavra, é a caridade praticada pelo dinheiro que a gente pode tirar do bolso, por uma visita a um doente, por uma companhia a alguém que está só. É a caridade, né? Então, o Chico, né, com o olho doendo e não aguentando mais de tanto sofrimento, falou com o Emmanuel: olha, vocês podiam me desencarnar. E se eu desencarnar, você me recebe, Emmanuel? Perguntou para o Emmanuel. Sabe qual foi a resposta dele? Nada disso. Peça aos espíritos do Luiz Gonzaga. E o Chico levou aquele susto, né? Ele falou: você acha que você é privilegiado? Nós temos muito trabalho, tem muita gente sofrendo, muita gente desencarnando e muita gente precisando de socorro. E nós não somos assim? Quando a dor está batendo na nossa porta, só a nossa dor é que importa.
Nós somos o maior sofredor do mundo. Ninguém está sofrendo mais do que a gente, não é? Não. Tem muita gente sofrendo muito mais do que a gente. E apesar da gente ser espírita, da gente ter uma tarefa no bem, da gente praticar a caridade, isso não nos isenta das nossas responsabilidades com a lei de Deus, né? E aí, a cunhada do Chico vem adoecer também. E é internada, né, naquela época, no chamado hospício, com um filho muito doente. E o Chico chora e fala com o Emmanuel, mas vocês não puderam fazer nada. E novamente o Emmanuel, não podemos, porque isso faz parte das relações dela com a lei de Deus. E você está aí reclamando e chorando por quê? Porque ela está internada. Aí o Emmanuel fala com ele assim, lá onde ela está internada, tem 341 irmãs suas internadas. E nós nunca vimos você chorando por nenhuma delas. E Emmanuel fala com ele, em vez de ficar chorando, levanta e vai lá tratar do seu sobrinho que está doente e precisando de ajuda. Então vamos parar de chorar, de lamentar. Vamos estender a mão que a gente pode estender diante das situações que surgem no nosso caminho, né? Então o Chico sofreu processos judiciais, o Chico sofreu perseguições de todo tipo. Nada do que o Chico queria fazer, tocar um piano, ele não podia. Ele nunca teve descanso, né? E aí é muito interessante que a vida dele sempre foi, gente, sem sombra de dúvida nenhuma, um roteiro de amor. Diante de todas as acusações, ele deixava a água do silêncio trabalhar. Ele fez uma parceria com o irmão Valdo Vieira, que o abandona no meio do caminho. Prosseguiu sozinho. Fez o Pinga Fogo, que revelou ele para o mundo, recorde de audiência. Deu lições para muita gente, inclusive para essa amiga aqui que fala com vocês. Porque o jovem, naquela época, primeira vez que eu tive acesso ao Pinga Fogo, quando o pastor fez a pergunta para o Chico, eu falei, agora esse pastor vai ver. Quem viu fui eu, né? Por quê? Porque ele respondeu para o pastor com o mesmo amor e respeito que ele respondia para todas as outras pessoas. Então, quem viu fui eu. Por isso que eu digo que a vida desses luminares tem que ser estudada por nós, né? E aí, a família dele não suporta mais aquela pressão e fala com o Chico, olha, nós não aguentamos mais, a nossa vida é um inferno. Então, ou você sai de casa ou nós saímos. E o Chico saiu e foi para Uberaba. E chegando lá em Uberaba, ele foi morar 9 quilômetros do centro da cidade, no mato. Não tinha nem estrada para chegar lá. Tinha que pular a cerca, passar no meio de boi bravo. E o barracão tinha um quarto, uma sala e uma cozinha. E os que iam lá, atrás do Chico, faziam sessão espírita sentados numa tábua em cima de tijolos, porque o Chico não tinha um banco. E ali ele fundou, né, o Grupo Espírita da Prece, que chegou a ocupar a Comunhão Espírita Cristã, que chegou a ocupar um quarteirão inteiro e com capacidade de público para mais de 1000 pessoas. O Chico fez uma obra assistencial tão grande, gente, tão gigantesca, que vale a pena a gente relatar. Mas antes eu quero te contar sobre a chegada dele em Pedro Leopoldo, né? Porque quando ele chegou lá, Uberaba, obrigado, Tino, Uberaba. Quando ele chegou lá, naquela noite, quando o pessoal soube da chegada, 2 mulheres foram visitar o Chico. A Maria Olina e a amiga dela. Esqueci, achei aqui. A Maria Olina e a amiga dela. E aí, elas atravessaram o passo, pularam cerca e foram de noite ver o Chico. O Chico acolheu elas com café e casos. E as 2 nunca riram tanto. Deram risada até as 4 da manhã. Às 5 da manhã elas voltaram para casa. E aí, toda segunda, quarta e sexta, católicas fervorosas iam para a casa do Chico.
Um dos casos que elas ouviram o Chico falar, que fez elas rirem demais, é sobre o espírita fanático. Tem muita gente assim, hein? Qualquer coisa que vê é os espíritos. Tudo que acontece é os espíritos, né? Aí o Chico contou esse caso. Olha, tinha um espírita fanático, tudo era os espíritos. Um dia cai um raio bem na frente dele durante uma chuva. E ele toma aquele susto e corre para o livro Evangelho segundo o Espiritismo e abre o Evangelho pedindo aos espíritos a resposta. E sai lá: se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então elas começam a rir da piada do Chico, que eram piadas assim, piadas simples, humor simples, puro de criança. E ficaram grandes amigas do Chico e vieram a fundar a Centro Espírita. E a Aparecida, que com a orientação dele, fundou o Hospital do Fogo Selvagem, acolhendo milhares de pessoas. E no meio da luta, quando a Aparecida quis desistir, o Chico falou com ela: olha, você não pode. Sabe por que você está nessa tarefa? Porque durante a Inquisição, você mandava queimar as pessoas na fogueira. E todos esses que você está acolhendo nesse hospital foram aqueles que obedeceram às suas ordens, que queimaram as pessoas. Então ela prosseguiu na tarefa dela até o último dia da vida dela. E se converteu ao Espiritismo e o hospital passou a chamar Lar da Caridade, né? O Chico tinha mediunidades tão fantásticas que ele era chamado de ser interexistente. E agora, gente, para concluir a nossa história, que não trouxe nem 10% da história do Chico, né? Porque é uma história tão rica que não dá tempo, nós vamos dizer que o Chico recebia mais de 300 cartas por dia aos 89 anos de idade. E mesmo assim, todas as noites, de 8 da noite às 2 da manhã, ele sentado no banco, com câncer de próstata, sofrendo dores terríveis, respondia e enviava mensagens para mais de 20 companheiros por noite. Ele mesmo endereçava os envelopes. O Chico sempre foi amor, né? Então, finalizando, ao desencarnar, o Chico deixou 412 livros escritos, 25 milhões de exemplares vendidos, não, esses 25 milhões só em língua portuguesa, muitos best-sellers, originou muitos filmes e peças de teatro. Em 2010, né, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, também concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. O Chico recebeu tantos títulos que não dá para mencionar. E ele recebia em nome do Espiritismo. Mas, para encerrar a nossa história de hoje, nós vamos dizer para vocês o seguinte: o dicionário do Chico. O Chico tinha o dicionário dele. Como que era o dicionário do Chico? As prostitutas eram irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educandos. Os empregados, auxiliares. Os pobres, os mais necessitados. Os mongolóides, irmãos com sofrimento mental. Os adversários, amigos estimulantes. Os maus, os ainda não bons. E os filhos das mães solteiras eram os filhos de pais ausentes. E a nota de 20 cruzeiros que ele doava para as pessoas era uma laranjada. Porque até a esmola que o Chico dava não era uma esmola, era um gesto de amor. Então, gente, esse homem, esse exemplo de amor para nós, de paciência com a família, com todos os sofredores que cruzaram o caminho dele, né? O Chico já doente, muito doente, sem condições de atender, pulavam o muro da casa dele, gritavam procurando por ele. E o Chico, com dó das pessoas que estavam ali, sai ajoelhado, porque ele não conseguia andar e ele estava sozinho, para ouvir o irmão que estava lá fora chamando por ele. E o ladrão que roubava a casa do Chico todos os dias, o Chico, preocupado com o ladrão, deixou um presente para ele, porque ele não queria que o ladrão roubasse, então ele deixava o presente, porque aí não ia ser roubo, Deus não ia responsabilizar o ladrão, nunca mais o ladrão voltou para roubar. Então, que esses exemplos de amor
possam falar no dia a dia da gente, que nós possamos ser mais amorosos com os nossos familiares, oferecer a outra face, ouvir com paciência, calar reclamações, colocar água da paz na boca, não sair contando as alfinetadas que recebemos, amenizar o mal com a parcela de bem que a gente puder. E com Jesus, na paz de Jesus, que vocês tenham um ótimo domingo e uma ótima volta para casa. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Agora a gente está aproximando do final da reunião. Vamos passar para alguns avisos e os agradecimentos. O primeiro aviso é quanto aos estudos da casa. A Cristina já falou aqui para a gente da importância do estudo na nossa vida, para o conhecimento de nós mesmos, para o entendimento do porquê estamos aqui, porque nós precisamos, das atribulações como aprendizagem. E nós temos, ela já falou da reunião da segunda-feira, que o grupo já está fechado, mas em janeiro terão novas inscrições. Na quarta-feira tem a introdução ao estudo do Espiritismo, trabalhando as obras O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e Introdução ao estudo do Espiritismo. Na sexta-feira, no mesmo horário da quarta, de 19h45 a 21h15. Na sexta-feira tem também o estudo das obras Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e Missionários da Luz. E no domingo, de 8h45 a 10h15, está acontecendo o estudo do Evangelho Redivivo, também com as obras Livro dos Espíritos e Obras Básicas. E temos também um outro aviso, que é a campanha do Natal Fraterno. Essa campanha do Natal Fraterno, a gente está avisando em todas as reuniões, é para as famílias assistidas. Então, a gente conta com a colaboração de quem puder fazer a doação dos produtos de caixa de bombom, panetone, refrigerante, frango, ou então fazer a doação através do Pix. As informações quanto a onde entregar, vocês podem ver na recepção, e o Pix também, lá vocês vão encontrar o QR Code. Lembrando que essas doações serão recebidas até o dia 12. Porque o Natal das Famílias vai acontecer no dia 14. Então, precisamos, de organizar, porque o que ficar faltando tem que providenciar para que essas famílias recebam uma cesta, com mais farta, para passarem melhor o final do ano. Agora vamos aos agradecimentos. A gente agradece muito você, Cristina, pela boa vontade, pelo carinho que ela trouxe para nós, a missão do Chico, e a gente observar que ela falou o tempo todo sobre amor. Então, foi isso que o Chico deixou para a gente, esse aprendizado do amor. Ela ressaltou também que a gente tem essa dificuldade de trilhar por esses caminhos, mas nós estamos aqui aprendendo, nos esforçando, e que a gente possa buscar sempre essa boa vontade no prosseguir. Então, vamos nos preparar para a prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento por este momento, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do amor que Jesus tem por todos nós, enviando esses emissários que nos conforta, que nos ampara, que nos fortalece no nosso dia a dia. Que a gente possa sempre buscar o conforto necessário e a fortaleza em Deus, nosso Pai. E que a gente possa prosseguir
com bom ânimo, que possamos levar para casa essas boas energias que aqui estamos recebendo. Que a paz do Senhor a gente possa sempre buscá-la em nós, na realização do bem a cada um. Que assim seja. Quem necessitar do passe pode se encaminhar em silêncio, formar a fila e permaneçamos em silêncio.